Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de cálculo diferencial integral 2, né. Hoje nós vamos dar aí começar a aprender a integrar efetivamente. Semana passada a gente viu um pouco sobre a soma de Riemann, e qual que é a sua relação com a integral, vimos a definição de uma integral definida, e hoje a gente vai aprender técnicas de integração, tá bom? Mas antes de começar, eu tenho prometido para vocês já há um tempinho e eu sempre me esqueço. Hoje eu lembrei, pra vocês não falarem que eu não cumpro o que eu falo. Em relação à biblioteca virtual. Então, vocês têm acesso à biblioteca virtual? Eu não sei qual que é o caminho que vocês fazem, né, porque são sistemas, às vezes, diferentes, mas eu loguei aqui com o caminho que eu faço, eu loguei a biblioteca virtual e eu vou mostrar para vocês alguns livros que vocês podem utilizar como base para estudar. Livros que eu recomendo e que eu praticamente uso bastante. Vocês vão ver que alguns até estão abertos lá, porque eu uso bastante esses livros. Então vocês entrem na biblioteca virtual pelo caminho de vocês, e aí, vocês também têm que fazer o login. Eu não sei como é que né, o login de vocês têm que ser feito. Aqui eu já fiz o meu login, e aí tem essas bibliotecas aqui, ó. Eu gosto muito dessa minha biblioteca. Ela tem livros muito bons de cálculo, mas muito bons mesmo, que vão auxiliar aí vocês nos estudos. Vocês podem pegar alguns exercícios para fazer esses, para trabalhar, né, para praticar o integral e tudo mais. Vocês também, podem utilizar, né, para fazer exercício, para às vezes ver uma dúvida em relação, ó, eu aconselho vocês a esse livro aqui, ó, que é o cálculo, é só vocês jogarem aqui, ó, no pesquisar, cálculo, e manda pesquisar. Esses são os 2 que eu mais uso, veja só. Então, o cálculo de vocês integral, nos livros, ele se encontra no cálculo 1, tá bom? Então vocês têm que procurar livros de cálculo 1. Esse daqui é muito bom, que é do Stuart, esse do Ivens é muito bom. Todos esses livros, ó. E aí vocês procurem, ó, esse aqui é volume 2, então não é ainda para vocês, ó. Volume 1, vocês podem olhar. Todos esses livros vocês têm acesso e vocês podem utilizá-los, né, para ir fazer exercício. Esse daqui também o pessoal gosta bastante dele. Eles são, gente, N livros. Eu queria essa biblioteca na minha casa, sabe, assim, livros, eh, em livros físicos, mas assim, aproveitem isso, busquem lá alguns exercícios. E uma dica que eu dou para vocês é fazerem os ímpares, porque lá no final tem as respostas. Eu particularmente gosto desses 2, portanto que eles estão aqui na minha lista, ó. Eu gosto desses 2 livros, tanto o do Stuart quanto o do Anton. E aí fica a critério de vocês, né, qual livro, você
vocês vão utilizar, mas é uma forma de vocês estudarem, de vocês procurarem exercícios e fazer. Porque, gente, cálculo a gente aprende como? Fazendo exercício. Tá? Cálculo a gente aprende praticando, não é? Não vai vir por osmose assim na cabeça de vocês e vocês vão entender tudo, não. Não, tem que praticar, tá bom? Então, olhem lá nesses livros, eles são bem livros bem interessantes para vocês e que ajudam aí vocês a praticarem um pouco das integrais. Tem integrais muito difíceis, mas também tem integrais mais simples, né? Tudo é válido. Se aí você fez ai, professor, fiquei com uma dúvida. Aí você manda para mim aqui o qual que é o livro, né, para eu saber, e me manda também qual que é o exercício, que aí na aula depois a gente tira, ou se der na própria aula mesmo, a gente já abre o livro aqui, já vê qual que é o exercício e já faz a dúvida, tá? Podem trazer dúvida para a aula, não tem problema nenhum, tá bom? E durante a nossa aula de hoje também, tá com dúvida? Me manda no chat, tá? Então vamos começar a nossa aula de hoje. O que que nós falamos na aula passada? Nós definimos uma integral, que é uma soma de Riemann, então uma integral definida de A a B de uma função f de x dx, ela é dada pelo limite, quando n tende ao infinito, do somatório de f de x estrela vezes
Δx. Isso quando meu n igual a zero, quando meu n tende ao infinito. E aí nós temos os teoremas fundamentais do cálculo, né? O que o teorema fundamental do cálculo diz? Ele diz que o resultado de uma integral, se uma f de x é o resultado de uma integral de a a b de f de x dx, isso aqui só é válido, essa igualdade, se somente se, quando eu derivo a minha função que é o resultado, eu chego dentro da função que estava na minha integral. Essa é uma parte do teorema do cálculo, e a segunda parte diz que a integral de a a b de f de x dx, ela vai ser a minha função que eu encontrei primitiva, calculada no limite superior, menos calculada no limite inferior. Essa que é, né, o que nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos aprender técnicas para encontrar essa daqui, ó. Essa função, a função que, quando eu derivo, eu chego aqui na função dentro do integrando. Se você está com alguma dúvida, você fez uma integral, está com dúvida se aquela realmente é a resposta, você deriva. Se está aqui dentro, ok. Se não está, aí você fez alguma coisa errada, tá bom? Para começar, antes da gente, isso daqui, gente, a gente falou de uma integral definida, que é uma integral definida em um determinado intervalo. Hoje, nós vamos falar de um outro tipo de integral também, que são as integrais indefinidas. Qual que é a diferença de uma integral definida para uma integral indefinida? A indefinida, ela não possui esses limites de integração. Você não tem essa segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Você só relaciona a integral com a derivada. Então, essa segunda parte aqui, ó, ela não existe para a integral indefinida. Por quê? Porque eu não tenho um limite de integração. E aí, quando a gente fala em integral indefinida, nós temos aqui na definida, a gente vai ter um número, né? Porque eu vou estar calculando a minha integral num ponto e num ponto, um número. Na integral indefinida, a gente vai ter uma função. E aí, a gente vai ver aqui o porquê disso. Então, a gente diz que uma função é uma antiderivada ou uma primitiva de uma integral de uma função f, quando eu derivo essa função, a primitiva ou a antiderivada, e eu chego na função que está dentro do meu integrando. E aí nós temos que a integral de f de x é uma f de x. Aí a gente tem essa integral aqui, e tem esse mais c. O que é esse mais c? Vou fazer, Franciele, pode deixar que eu vou fazer com número, a aula inteira vai ter número. O que é esse mais c, gente? Vamos pensar na integral de x ao quadrado dx. O dx está me indicando que eu vou integrar em relação a x. Ok. Integral de x ao quadrado. Eu tenho que pensar numa função que, quando eu derivo, chega nessa função aqui. Na aula passada, a gente viu que é x ao cubo sobre 3. Mas a gente não está trabalhando com o intervalo de integração. Então, eu estou trabalhando ali em todo o intervalo. Como a gente não está trabalhando com o intervalo de integração, nós temos que colocar esse mais c. Por quê?
Vamos supor que seja x, esse c seja o valor π. Π é um número, né? Se a gente derivar essa função f de x aqui, o que nós vamos ter? F' de x. X ao cubo usa a regra do tombo, 3x ao quadrado sobre 2, sobre 3. Derivada de π, 0. 3, 3. Olha, f' de x deu x ao quadrado. Deu certo. E aí o anônimo aqui me falou, esse c é constante, isso mesmo. Por que ele pode assumir qualquer valor? Porque quando a gente deriva constante, o que dá, gente? 0. Quando nós estamos calculando uma integral indefinida, a gente não vai ter um número como resposta. Nós vamos ter o que nós denominamos de uma família de funções. Por que é uma família de funções? Porque esse czinho aqui, ó, que é um valor constante, ele pode assumir qualquer valor. Essa aqui é a ideia, tá? Por isso que esse czinho é constante. A gente tem que pôr esse c. Detalhe e muita atenção na interpretação. O exercício ele pode te pedir assim: calcule a integral da função x ao quadrado. Qual que é a resposta correta? X ao cubo sobre 3 mais c. A constante tem que estar lá. Se não tiver, está errado, porque esse mais c que garante que eu vou ter todas as soluções possíveis. Agora, se o exercício pede assim, encontre uma primitiva, né, para a integral dada. A integral dada nossa é x ao quadrado. Ele falou uma primitiva. Não precisa ser todas. Se é uma, a gente não precisa ter esse mais c. Poderia ser só x ao cubo, ou ainda x ao cubo mais π, ou ainda x ao cubo sobre 3, né? Mais 10.000, mais 5. Poderia ser qualquer poderia ser qualquer coisa, tá bom? Essa aqui é a ideia. Então, o mais C, cuidado com ele, tá? E professor, vocês sabem como é que é professor, né? Gosta de pegar nesses mínimos detalhes. Então, cuidado com esses detalhezinhos, tá bom? O anônimo, derivada não, né? A gente tá trabalhando com integral, né? O anônimo. Mas fica tranquilo, é simplesinho. Às vezes complica, mas quando complicar eu conto para vocês. E aí, você pode estar assim, tá, professora? Entendemos a integral indefinida. Mas, professora, você só falou até agora que a f de x, quando eu derivo, tem que dar a minha f de x. Mas até agora você não me ensinou nenhuma técnica para integrar. Agora, eu vou ensinar para vocês as técnicas. Eu vou mostrar primeiro o quadrinho. Tira print. Isso aí, Júnior. Essa integral aqui, ela é indefinida. Por que ela é indefinida, Júnior? Porque ela não tem um limite de integração. E aí, como que você pode, né, distinguir? Uma integral indefinida não possui um limite de integração, você tem uma família de funções como resposta. A definida, você tem um limite de integração, e aí você utiliza, apaguei, o teorema fundamental do cálculo, e você vai ter um número, tá bom? Integral, Norma, achei que você estava... Agora, né, eu respondi o Júnior, nós vamos fazer exemplos dos dois hoje, e aí vai dar para vocês verem, sim, a diferença. Franciele, fique calma, que o que eu vou mostrar aqui agora está em letra, mas eu vou fazer um exemplo de cada aqui no quadro, tá bom? O que eu aconselho vocês? Tira print dessa tabela que eu vou montar agora para vocês, porque ela vai ser aí o guia de vocês em toda a disciplina, tá bom? Então, aproveita e tira o print aí. Essa daqui nós temos o que nós denominamos
chamamos de integrais imediatas. Essas são as regrinhas que nós vamos utilizar para integrar determinados tipos de função. É claro que não fica assim, né, simples como um anônimo falou, mas se você sabe essas integrais muito bem, gente, fica muito mais fácil para vocês entenderem depois as regras avançadas de integração, tá? Então, façam aí, aprendam muito bem como calcular esse tipo de integral, porque aí vai ficar mais fácil para vocês aprenderem as outras integrais. E olha, essa tabelinha, ela vai acompanhar vocês pela vida. Então, tira print, depois copia essa tabelinha, coloca ela na geladeira, na porta do seu quarto, em lugar onde você vê, porque vocês têm que saber essas daqui. O que cada uma, eu acho que já deu tempo para vocês tirarem print, e aí eu vou aqui para o quadro para fazer um exemplo. Deixa eu pegar minha cola aqui, porque nem eu lembro todas. Pronto. A primeira integral diz o seguinte, ó. Integral. Primeiro, eu vou dar um exemplo de integral de k dx. O que é esse k, gente? Esse k é uma função, é uma constante. Para a gente integrar uma constante, qual que é a integral de uma constante? É k vezes a minha variável mais c. Porque aqui a gente está trabalhando com uma integral indefinida. Lembre-se, quando for definido esse mais c, ele vai sumir, tá? Essa é a diferença. K, então sempre que você tiver constante, qual que é a integral de constante? Eu falo assim, é constante vezes a letra. Que letra? É sempre x? Não. Depende, às vezes a gente pode ter um U aqui, um V aqui. Né? Então, vamos supor, integral de 5 du. Qual que é a integral de 5 du? É a constante vezes a letra. Quem que é a letra? Quem que é a minha variável? É U. Então, 5U mais C. Tranquila essa integral. Guarda a integral de constante, constante, vezes a letra, tá bom? Agora, vamos para outra integral. Integral de π em relação a x. Eu quero que vocês lembrem que π é em relação a t, por exemplo. Π é uma constante, tá? Não esqueçam disso não, porque às vezes confunde ela como sendo uma variável. Π aqui está sendo uma constante. Π vezes t mais c, tá? Integral de constante, constante vezes a letra. E pensando nessa propriedade aqui, que é a integral de constante é constante vezes a letra, nós temos uma outra integral, que eu vou escrever ela aqui, para vocês compararem. A integral de k vezes uma função dx. A integral de k vezes uma função dx, você vai repetir o k e multiplicar pela integral da função f de x. Tá? Por exemplo, integral de 3x², que o x² a gente já sabe qual é a integral, dx. O que vai ser isso aqui? Vai ser 3 vezes a integral de x² dx. Isso vai ser 3 vezes, a gente já sabe que a integral de x² é x³ sobre 3, mais c. Simplifica, nós vamos ter x³ mais c. Tá bom? Se eu tenho uma constante vezes uma função, guarda assim, integral de constante vezes a função é a constante vezes a integral da minha função, tá? Essa aqui é a regra nossa. Próxima regra. Essa próxima regra, essa é a base para a gente integrar a maioria das funções. Maioria mesmo. A gente não tem a regra do tombo lá na derivada? Né? Que a gente tomba o expoente, né, e diminui um no expoente. Essa regra é o oposto. Se a gente tem uma função do tipo x elevado a n dx, como que vai ser o integral desse tipo de função? Vai ser x elevado a n mais 1, você vai somar 1 no expoente e dividir pelo valor desse expoente, mais c. Só que esse n, ele tem que ser diferente de menos 1, tá bom? Não pode ser um valor menos 1 ali, porque senão vai dar zero e aí não tem como integrar, tá?
E até porque se for menos 1 é outra função. A gente já vai chegar nela. Por exemplo, a integral do nosso x ao quadrado. Dx. O que a gente fez? Soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Mais c. Isso daqui vai ser igual a quanto? X ao cubo sobre 3 mais c. Vamos pensar noutra. Y à quinta. Y à quinta. Aí eu dei dy, perdão. Somo 1 no expoente e divido pelo meu expoente, mais c. Isso é y à sexta dividido por 6, mais c. Tranquilo? Soma 1 no expoente e divide pelo expoente. Aí, ali cabe. Essa é pequenininha. Integral de x. Gente, o x aqui, ó, a gente não escreve 1, vocês não estão me vendo, né? A gente não escreve 1, mas o 1 tá aqui. Então, o integral de x é x ao quadrado sobre 2 mais c, tá bom? A gente não escreve, mas ele tá lá. E aí você pode até me perguntar, professora, vale para expoente negativo? Vale, só que você vai ter que fazer jogo de sinal, né? Menos com mais. Vale para expoente fracionário? Também vale. Então, vale para qualquer expoente, com diferença não podendo ser o menos 1. Por que não pode ser o menos 1? Porque quando a gente tem x elevado a menos 1, na realidade, nós temos quando a gente tem esse x elevado a menos 1, na realidade, nós temos 1 sobre x. Lembra daquela propriedade que eu falei assim, guarda ela para a vida, que vocês vão usar muito? Então, né, sai dessa propriedade. E aí, a integral... Opa, desfocou. Parou não, gente, só estou esperando me focar de novo, que senão vocês não vão ver. Aí... Essa integral aqui, ó, a integral de 1 sobre x dx, ela é ln de módulo de x mais c. E aí eu já aproveito para responder a pergunta da Renata. Esse mais c pode ser qualquer número? Pode, tá? Quando, né, o exercício, a gente vai descobrir uma forma de encontrar esse mais c, mas quando nós temos condições. Quando o exercício é só para vocês calcularem a integral, esse mais c tem que estar lá. Mas ele representa isso, Renata. Qualquer número real, ele pode assumir, tá bom? É isso que ele representa. A integral de 1 sobre x é ln de x. Outro ponto, se eu tenho 1 sobre t dt, ln de módulo de t mais c. Não se esqueçam que a minha variável, né, ela pode ser outra. Vocês têm que entender a ideia. É 1 sobre a minha variável. É ln da variável. Renan? Ô, Renan, eu pus ao quadrado. Não é 1 mais 1 ao quadrado? Tá ao quadrado. A outra eu pus ao cubo. Eu acabei de apagar, Renan. Depois a gente volta na próxima aula. Eu vejo o vídeo de novo e eu volto. E se realmente eu revejo, tá bom? Matheus, explico. Mas vamos fazer o seguinte, Matheus, a gente vai fazer exemplos. Então, aí eu vou mostrando cada uma e fazendo passo a passo. Mas qual que é a ideia? Integral de constante. Constante vezes a minha letra. Integral de uma constante vezes a minha função. Constante vezes a integral da minha função. Integral do tipo potência, que é as nossas integrais de... que são as nossas integrais do tipo x elevado a n. Você vai somar 1 no expoente e dividir pelo meu expoente, tá bom? Essa que é a ideia. Aqui faltou o meu mais c, né? Essa regrinha aqui a gente vai usar bastante.
E aí nós temos algumas regrinhas, algumas integrais que vocês têm que saber. Por exemplo, integral de 1 sobre x, ln de módulo de x mais c. Integral de... Gente, eu adoro essa integral. A elevado a x dx, isso é a elevado a x, ln de a mais c. Mas não é essa aqui integral que eu gosto, não. Essa integral aqui, gente, é uma integral de uma função exponencial. Por exemplo, eu tenho integral de 2 elevado a x dx. Utilizando essa regra, nós vamos ter como sendo 2 elevado a x sobre ln de 2 mais c, tá? Mas a gente não usa muito, não. Isso aqui não, tá bom? A gente usa mais essa daqui, ó, que eu amo ela. Ela é sensacional. Essa aqui, ó. Integral de e elevado a x dx. Pela aquela fórmula anterior, sai como sendo e elevado a x mais c. Tá bom? Integral de e elevado a x, e elevado a x. Sensacional. E aí a gente vai aprender agora um macete sobre integral de cosseno e seno, tá bom? E eu vou mostrar o macete. Mas antes disso, o Rodrigo me perguntou, ln é logaritmo neperiano? Isso sim. No final da aula, se der tempo, eu conto uma história sobre esse bendito desse ln que aconteceu comigo na minha faculdade, tá? Se der tempo, vocês me lembrem, tá, Rodrigo? Fala assim, professor, é a história que eu vou contar para vocês. Mas ln é o logaritmo na base e. Tá? E é o que a gente mais usa. A gente não usa muito log na base 10, é mais o logaritmo na base e, no cálculo. E o e aqui, a gente não usa muito função exponencial. A gente usa a função exponencial cuja minha base é o e, que é o número neperiano, tá bom? Gente, infelizmente, a gente não tem como... Ah, desculpa, Renan. A gente não tem como disponibilizar o slide. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre vou colocar o slide em tela cheia para vocês, e aí vocês tirem print da tela, tá bom? E aí, vocês tirem print das telas, tá? Que aí fica mais fácil para vocês terem acesso aos slides. E aí, eu quero mostrar para vocês agora o macete que eu aprendi. Quando eu aprendi isso, foi sensacional. Para a gente guardar a integral de seno e cosseno. Porque o que acontece, gente? Integral de seno e cosseno, a gente às vezes confunde por causa desses benditos desses sinais, né? E aí tem uma forma, gente, muito legal da gente guardar isso aqui. Ah, eu vou mostrar agora para vocês. Vou mostrar agora para vocês qual que é a regra de seno e cosseno. Seguinte, a gente tem aqui, né, o ciclo trigonométrico. Nós temos sempre na vertical, deixa eu colocar eu aqui também, para vocês me verem que eu estou fazendo sinal aqui para vocês. Vamos descobrir, anônimo. Pensa assim, ó, gente. A ideia desse macete é vocês desenharem um ciclo e lembrar, no eixo vertical nós temos seno, no eixo horizontal a gente tem cosseno. Para cima do eixo do cosseno é positivo, para baixo negativo. Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Vocês têm que lembrar isso. Lembrou disso? Aí nós temos a seguinte... Se a gente gira no sentido horário, você tem a derivada. Então, a derivada de seno é cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. A derivada de menos seno é menos cosseno. A derivada de menos cosseno é seno. Ó, legal isso. Tá, a derivada. E se você gira no sentido anti-horário, você tem a integral. Então, a integral de seno é menos cosseno. Menos cosseno, menos seno. Menos seno, cosseno. E a integral de cosseno é seno. Eis uma forma de vocês guardarem sem se complicar com o sinal. E é isso mesmo, anônimo. Ó, a integral de seno é menos cosseno. Essa forma, gente, nossa, me ajuda muito. Eu vou colocar aqui em tela maior para vocês verem só os slides para vocês tirarem foto. Esse ciclo, né, dessa forma, é uma forma da gente guardar sem ter perigo de confundir os sinais. Lembre-se, se eu estou rodando no sentido horário, nós temos derivada. Se eu estou rodando no sentido anti-horário, nós temos integral. E aí vocês vão ver a professora aqui fazendo e fazendo muito
isso, porque eu confundo, é uma falha ou não sei, é um defeito meu, eu confundo sinais, isso aí eu acho que já deu para vocês perceberem. Às vezes por desatenção eu esqueço. E para integral de seno e cosseno, é muito comum isso. Então, o que eu faço? Eu faço o ciclo na cabeça. Então, muitas vezes vocês vão ver eu assim, tá, integral de seno. Ah, peraí, é menos cosseno. Eu faço muito ciclo na minha própria cabeça. Não tô ficando doida, tá? Eu só tô fazendo o ciclo na cabeça para eu saber se a integral tá certa ou não o sinal, tá bom? Mas, assim, fica a dica para vocês. Isso me ajuda muito, mas é muito mesmo. Né? Quando eu aprendi isso, eu falei, não, e eu decorando, e assim é muito mais simples de eu guardar, não tem perigo de eu errar sinal, né? Então, fica aí a dica para vocês usarem. E isso vocês vão levar para a vida também, tá bom? Agora nós vamos ver um exemplo. Eu vou colocar aqui qual que é o exemplo, vocês tiram um print, e aí, enquanto vocês tiram um print, eu vou colocando ele aqui no quadro para a gente fazer essas integrais bem passo a passo, tá? Nós temos aqui uma propriedade, né?
né, que quando a gente tem a soma, uma soma dentro da minha função, isso aí é a integral de cada uma das funções. E aí nós vamos fazer esse exemplo. A integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x menos raiz de x ao cubo dx. Então, vamos integrar essa função. Para a gente integrar essa função, ó, tá cada uma de uma cor, tá? Se tiver dúvida na integral de alguma, só me fala. Professor, estou com dúvida na função vermelha, na função roxa ou na função rosa, tá bom? Eu vou fazer cada uma de uma cor, porque aí a gente fica mais fácil para vocês enxergarem. Perceba aqui que você tem uma soma de funções. Né? Se você tem uma soma, a propriedade diz que quando eu tenho uma soma de funções dentro da minha integral, eu posso separar isso em somas. Então, nós vamos ter que isso daqui é igual à integral de 1 sobre x ao quadrado dx, mais a integral de 1 sobre x dx, menos a integral de raiz de x ao cubo dx, tá? E aí, a gente tem que lembrar lá nas regrinhas que a gente aprendeu, tá? Para integrar. Tem alguma regra com isso daqui, com o número no denominador? Tem alguma regra para raiz? E aí a gente usa as propriedadezinhas. Quando eu tenho um número no denominador, eu posso passá-lo para o numerador com expoente negativo. E quando eu tenho uma raiz, eu posso colocá-la em uma potência com expoente fracionário. Essa que é a ideia e é isso que a gente vai fazer. Eu falo que nós vamos dar uma arrumada na função para que a gente consiga utilizar as nossas técnicas de integração, tá? A gente vai dar uma arrumadinha nela, utilizar as propriedades que a gente tem para deixá-la da forma que eu tenho regra para integrar, tá? Então, nós vamos ter que integral de 1 sobre x ao quadrado vai ser x elevado a menos 2. O que eu fiz? Peguei a minha potência e passei pro numerador, tá? Mais 1 sobre x. Não, a gente já sabe, integral de 1 sobre x é ln de módulo de x. Mais integral de 1 sobre x dx. Menos, agora essa daqui, ó. X, quem está dentro da minha raiz vai para o numerador e o índice da minha raiz para o denominador, dx. Olha, agora a gente já sabe, ó. Sabemos integrar isso, nós vamos somar 1 no expoente e dividir pelo expoente. Essa daqui a gente já tem a integral pronta e essa daqui também a gente sabe integrar. É só somar 1 no expoente. Então, a gente aplica agora as regras de integração. Integral de x elevado a menos 2 vai ser x elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. Integral de 1 sobre x mais ln de módulo de x, menos x elevado a 3 meios mais 1, dividido por 3 meios mais 1, mais a minha constante. Tá bom? Agora a gente faz as continhas. Menos 2 mais 1, x elevado a menos 1. Isso aqui dividido por menos 1. O ln, ele continua. ln de módulo de x, menos 3 meios mais 1. 3 meios mais 1, ó, vamos fazer aqui no cantinho. 3 meios mais 1. Isso daqui, 2. 2 dividido por 2, 1. 3 mais 2. Nós temos 5 meios. Menos x elevado a 5 meios dividido por 5 meios mais a minha constante. E aí, chegou aqui, tá certo, professora?
olha, você conseguiu integrar, mas na resposta provavelmente não vai ter isso aqui. Você vai ter que ainda fazer algumas modificações, ó. O expoente está negativo, então você vai passar ele para o denominador, e aí ele vai se tornar positivo. Aqui nós temos um expoente fracionário, então a gente vai mexer nele utilizando as propriedades. A gente não utilizou as propriedades para sair disso e chegar nisso? Nisso? Isso não. Sair disso e chegar nisso? A gente agora vai fazer o contrário. Sair disso e chegar numa fração, num expoente positivo, tá? Então, nós vamos ter esse menos daqui, nós vamos ter menos 1 sobre x, que eu desci esse menos aqui, mais com menos, menos. Tá bom? Menos 1 sobre x, mais ln de módulo de x, mais, menos, divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica a segunda invertida. Então, nós vamos conservar isso, 5 meios, invertendo 2 quintos. Menos 2 quintos, e aí, raiz. Quem está no denominador vai para o índice, que é 2, e quem está no numerador vai para dentro da raiz. Mais C. Essa é a nossa integral, tá? A gente faz bem passo a passo cada uma. Depois que vocês pegam a prática, vocês fazem isso aqui direto já. Tem uma dúvida. Mateus, qual que é essa dúvida no LN? Porque, ó, LN a gente não aplica essa regrinha de somar 1, tá bom? Por que a gente não aplica? Se você sobe 1 sobre x, o que nós vamos ter, ó, Mateus? Dá para fazer, dá. 1 sobre x. Se eu subir o x, o que nós vamos ter? X elevado a menos 1. Se eu somar o mais 1, nós vamos ter menos 1 mais 1 dividido por menos 1 mais 1. Nós vamos ter x elevado a zero dividido por zero. Nós vamos ter 1 dividido por zero, indeterminação. Então, quando a gente tem 1 sobre x, a gente não pode aplicar a regrinha do somar 1. A integral de 1 sobre x, ela vai ser ln de módulo de x, tá? Não pode aplicar aquela regrinha, porque senão você vai ter uma divisão por zero. E qual que é o mandamento matemático? Não dividireis por zero. Essa aqui é a ideia, tá bom, Matheus? Então, integral de 1 sobre x, ln de módulo de x. É uma que você tem que guardar, tá? Que sempre vai ser assim. Dito isso, nós temos uma coisa para vocês se atentarem, tá bom? Que é isso daqui, ó. A gente na soma e na subtração, a gente coloca, né? A gente pode separar isso em somas de integrais. Só que na multiplicação, gente, isso não ocorre. Se eu tenho uma multiplicação dentro da minha função, do meu integrando, né, uma multiplicação de função dentro do meu integrando, eu não posso fazer isso como sendo uma multiplicação de integrais. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a integral de x elevado a x. A integral de x elevado a x é isso daqui, ó. Nós vamos aprender como calcular isso daqui. Você vai ter um método específico para fazer esse tipo de cálculo, tá bom? Então, a gente não pode integrar uma multiplicação, a gente não pode fazer essa separação que nós fazemos na subtração e na adição, nem na multiplicação e nem na divisão, tá? A gente tem que usar determinadas regras específicas para fazer esse tipo de integral. Pensando nisso, nós temos mais um exemplo, ó. Eu vou colocar aqui a ln de novo, ó, Matheus.
Vamos lá. Eu vou escrever aqui a minha integral. 1 mais x dividido por x ao quadrado dx. A gente vai fazer essa integral aqui, rapidinho. Gente, o que eu quero que vocês prestem atenção? Quando vocês têm uma divisão, perceba que esse x aqui, ele está dividindo tanto 1 quanto x. Então, a gente pode separar isso. Isso daqui é o mesmo que uma integral de 1 sobre x ao quadrado, mais a integral de x sobre x ao quadrado dx. A gente ainda pode utilizar a propriedade da soma de integrais. Então, eu vou ter integral de 1 sobre x ao quadrado dx, mais integral, aqui a gente pode simplificar, né? Nós vamos ter 1 sobre x dx. Aqui a gente vai usar a propriedadezinha nossa, integral de x elevado a menos 2 dx, mais integral de 1 sobre x dx. Vai dar, a gente já acabou de fazer quanto que é a integral de x a menos 2, né? Vai dar x a menos 1 dividido por menos 1, mais integral de 1 sobre x, ln de módulo de x, mais constante. Então, isso daqui vai dar menos 1 sobre x, ln de módulo de x mais c, tá? Integral de ln, ó, integral de 1 sobre x, ln de x. Por quê? Quando você deriva ln, quem que tem a derivada de ln? Sobre x, tá bom? Essa aqui é a regra, ó. Gente, a gente tem que utilizar a matemática básica e eu acho que é isso que muitas vezes pega. É isso que muitas vezes dificulta o entendimento de vocês. É a abençoada da matemática básica, né? Que a gente sabe que temos dificuldades em relação a isso, né? Próxima integral que nós vamos resolver. Próxima integral, não. Agora nós vamos ir para as definidas. Que é a diferença, gente? Ó, já tá. Nós vimos na aula passada o teorema fundamental do cálculo, que eu, inclusive, retomei ele aqui.
aqui na nossa aula, né? Aqui a gente tem resolvido até agora integrais indefinidas. Integrais essas que a gente não tem um limite de integração, então tem que ter lá o mais c. Agora nós vamos resolver integrais definidas. E aí nós vamos resolver essa integral aí, ó. Integral de 0 a 1 de e de x mais x ao quadrado menos raiz cúbica de x. Nós vamos resolver essa integral, tá? Antes da gente resolver sinal, professora, por que soma e depois está multiplicando? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Onde você pode estar perguntando isso? Soma e depois está multiplicando? Deixa eu ver quem é. Rodrigo, me fala onde foi essa soma e depois multiplicando, porque eu não consegui enxergar isso. Que aqui a gente não está multiplicando nada. Sinal de mais, acho que não faltou, não. No exercício que eu fiz anteriormente, não. Ah, tá, Rodrigo. No exemplo do quadro, gente. Então, se eu esqueci é que eu acabei de apagar. Então, se eu esqueci, é soma. É essa a resposta aqui, ó. Eu esqueci o mais aí. Perdão, gente, vou ter mais atenção. Entendi, Rodrigo. É somando, tá? É isso aqui, ó, Rodrigo. Menos 1 sobre x mais ln de x mais c. Foi um equívoco meu aí. Me perdoem, tá bom? Vou prestar mais atenção. Faltou esse mais, muito bem para vocês. Coloquem, então, o mais, tá bom? Agora eu entendi o multiplicando que você falou. Vamos fazer, então, a integral definida? Eu apaguei, gente. Eu tenho que ir, antes de apagar, eu tenho que dar uma olhada. Ui, ô Rafael, esse mais c é constante. Quando a gente está trabalhando com integral indefinida, quando a gente não tem os limites de integração, a gente tem que colocar aquele mais c. Por quê? Eu posso ter uma função com qualquer valor constante somado a ela, que eu vou chegar na função que está lá dentro. Então, esse mais c é um valor constante. Ele tem que estar lá, tá? Se ele não tiver, está errado a sua integral. Porque você tem que pegar todas as famílias de funções, você tem que pegar todas as possíveis respostas. Então, o mais czinho tem que estar lá, tá? Não pode não estar lá. Ele tem que estar lá bonitinho, tá? Vamos fazer essa integral aqui, que acho que essa vai ser a última nossa da nossa aula. A gente pode separar isso em integrais de 0 a 1, de e de x e x, mais a integral de 0 a 1 x ao quadrado dx, menos a integral de raiz cúbica de x dx, isso de 0 a 1. Agora, nós temos uma integrada definida, certo? Vamos arrumar aquela ali primeiro? Vou fazer direto, não, senão vocês vão brigar comigo. E de x dx, mais integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx, menos integral de 0 a 1. Isso daqui é x elevado a 1 terço dx, tá? Agora a gente integra. Integral de e de x é e de x. Olha que integral bonita, gente.
e de x. E aí, gente, ó, atenção. Quando a gente está calculando, o x aqui, ó, a integral definida, a gente tem que colocar uma barra. Integrei. O sinal de integral some. E aí a gente coloca uma barra aqui para falar que ela está sendo integrada de 0 a 1, tá? É como se o integral, o símbolo da integral, ele fosse 0 e 1, tá bom? Mais x ao quadrado. Vou somar 1 no expoente e dividir. Então, 2 mais 1, 3. Nós temos x ao cubo sobre 3, calculado onde? No 0 e no 1. Menos, somamos 1 no expoente, 1/3, né? 1/3 mais 1, nós vamos ter o quê? 1 mais 3, nós vamos ter 4/3, né? Então, menos x elevado a 4/3 dividido por 4/3, calculado no 0 e no 1. O que a gente faz agora? Substitui os valores, tá? Então, aqui nós vamos ter. Vai dar para vocês enxergarem? Acho que vai. E de x, então eu vou substituir e elevado a 1 menos e elevado a 0. Mais 1 elevado ao cubo sobre 3 menos 0 elevado ao cubo sobre 3. Menos, aqui eu já vou inverter, ó, 3/4. O que é x elevado à quarta? O que é isso aqui, gente? Só porque senão ali não vai caber. Isso aqui é 3/4 de raiz cúbica de x elevado a 4, tá bom? Então, 3/4 de raiz cúbica de 1 elevado a 4 menos 3/4 de raiz cúbica de 0 elevado a 4. Tá bom? E elevado a 1 é E. E elevado a 0 é 1. Não se esqueçam disso. Menos 1. Um elevado a 1 ao cubo é 1, então aqui nós vamos ter mais 1/3. E aqui nós vamos ter menos 3/4. Tá? E aí, fazendo essa conta, e elevado a 1. No slide está faltando mais 1, tá, gente? Agora que eu percebi, olha! O slide está faltando mais 1, tá? Porque e elevado a 0, gente, é 1. Eu esqueci desse detalhe. Então, no slide está faltando mais 1. Aí, a gente tem que fazer essa conta aqui, tá? Porque eu acho que não vai dar tempo. Deixa eu ver se vai dar tempo, que eu faço ela aqui na calculadora. Dá sim. É minha calculadora. Nós temos, então, menos 1, menos 3/4, mais 1/3. Menos 17/12. Nós vamos ter aqui E menos 17/12. Perceba que aqui deu um número. Esse E é um número, né, gente? Então, deu um número, tá bom? Essa que é a integral definida. Gente, as integrais definidas dão um número. E aí, Rafael, a gente só usa o mais C nas integrais indefinidas, tá bom? Antes de eu fechar a aula, eu vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Esse é simplesinho. Gente, aqui meu faltou mais um, tá? Então, por favor, aí tá faltando mais um. A integral, ó, essa aqui, seno menos cosseno. Integral de seno é menos cosseno de x. Integral de menos cosseno de x é menos seno. E aí, você substitui no zero e no π. Essa aqui é a ideia, tá bom? A gente tem alguma dúvida? Se a gente não tem dúvida, eu vou responder aí. Se tiver dúvida, me mandem.
tá? E aí, gente, sim, as aulas ficam gravadas para vocês lá no ambiente de vocês. Pelo menos, gente, eu vou confirmar, tá bom? Eu não vou falar assim para vocês com 100% de certeza, mas eu vou fazer essa confirmação e aí eu aviso, tá bom, para vocês na próxima aula. Mas eu acredito que as aulas fiquem gravadas sim. Se nada mudou, ficavam gravadas. Agora eu tenho que fazer essa confirmação para vocês para eu não passar informação errada, tá bom? E para a gente fechar a aula, então, a Renata lembrou aí do caso do LN. Na minha aula de cálculo 1, na faculdade que eu fiz, cálculo 1 estava, integral estava em cálculo 1, tá bom? Ah, depois a gente vai... você não entendeu, Rodrigo, o final do cálculo? Rodrigo, por quê? É matemática básica, gente. Eu falo, a dificuldade de vocês não está na integral. A dificuldade de vocês está na matemática básica. Então, isso aí, mimi, sabe? O anônimo tá falando que fica assim, que as aulas ficam gravadas. Então tá lá, gente. Meu nome é Daiane, Rafael. E aí, gente, rapidinho, porque eu tenho que fechar aqui a aula. Na faculdade, tinha uma turma tipo de 100 alunos na minha faculdade, que a gente fazia aula com outras pessoas também. E aí, um aluno, um calouro de física, ele levantou e a professora estava escrevendo N, 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 LN, LN, LN. E aí ele virou, professora, esse LN aí é linha de X? Tipo, ele não entendeu que era logaritmo neperiano, e sim linha de X. Imagina, uma sala de 100 alunos, o que isso não virou. Né? Então, eu nunca esqueço disso. Quando vocês me perguntam LN, é logaritmo e não linha. Franciele, o cálculo 3 é pior. Cálculo 3 você resolve 3 integrais, e não mais 2. 1 e 2, tá bom? Meu povo, adeus para vocês, né? Todos aí tenham um bom final de semana. Se vocês quiserem assistir de novo a aula de sábado, estaremos aqui também, né? Às vezes ficou alguma dúvida, então na aula de sábado vocês podem tirar essas dúvidas. E na próxima aula, gente, eu vou ter que dar uma corridinha. Eu vou deixar mais detalhado nos slides, eu vou fazer menos aqui no quadro, porque a gente está um pouquinho atrasado com o cronograma, tá bom? Então, a gente vai descobrir isso, tá bom, Renata? A gente vai descobrir por que integral de seno e cosseno vai dar isso. É um método de integral, um método de integração avançada. Tá bom? A gente vai descobrir isso, tá? Gente, tirou o print, eu tenho que ir-me. Tchau para vocês, tenham um bom final de semana. E se ficar com dúvida ainda, assista a aula de sábado, que aí a gente tira mais dúvida. E assistam suas aulas aí em casa. Tchau, gente!